O ano que vem, se Deus quiser, 50 anos. 50 anos de ministério. 50 anos casado. E de ministério também? 33 como psicólogo e 73 de idade, vai... O senhor tem 73 anos, sério? Vai quase 300 anos. O senhor tem 73 anos? Exato. O senhor está parecendo mais novo que o Jorge. Aí, eu falei, eu estou falando. Então o senhor vai ter que contar para a gente o segredo que o senhor tem para que o senhor chegasse nessa idade, né, tanto tempo de ministério de idade, e está super bem, pelo menos apresenta estar super bem. Como é que o senhor vê? O senhor tem aí praticamente meio século de ministério pastoral, né? E o senhor deve ter acompanhado a evolução do ministério pastoral nesses últimos 50 anos. E como um bom presbiteriano, imagino que o senhor deve ter analisado, né, ter visto, estudado toda essa tendência que tem vindo sobre o ministério pastoral. O senhor tem... Ser pastor hoje, a minha pergunta seria basicamente essa para o senhor. É diferente do que ser pastor há 30 anos atrás, 50 anos atrás, pastor Márcio? Bom, na chamada existência há diferenças mesmo, né? Mas na essência é praticamente a mesma, cada um com a sua vocação. Mas deixa eu falar essa questão da idade. Quem vê meu rosto não vê o meu joelho. Porque eu pratiquei todo tipo de esportes, eu sou de Lavras. Em Lavras era muito incentivado no Instituto Gammon, né? O primeiro colégio evangélico de Lavras, hoje Instituto Gammon. E meu pai trabalhava lá. E depois esse Instituto Gammon era... vamos dizer, o proprietário da ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras, que foi transformada em UFLA hoje, que é a Universidade de Lavras, com 10 mil habitantes. Então era muito estimulado o esporte lá. E o meu pai era um dos que escrevia aquelas poesias para as torcidas, essa coisa toda, né? Bom, então eu joguei futebol no cascalho, com bola de capotão, que vocês não sabem. Que é não faço nem ideia, né? Não faço nem ideia. Meu neto agora são chuteiras de luxo, essa coisa toda, né? Bom, então, passando por isso, o colégio tinha o seu campo de futebol, né? E assim por diante. Vem os 16 anos e aí aconteceu algo incrível. Foi inaugurada a piscina de Lavras. Pronto, eu passei a ser um dos primeiros nadadores de Lavras. E vim competir aqui no Minas Tênis Clube, no campeonato estadual, né? Com um problema seríssimo, que naquele tempo, evangélico... competir no domingo era quase considerado um pecado. Não podia faltar do culto. E aí nadei na base da consciência. Mais tarde vocês sabem disso, né? O João Leite, foi colocado em disciplina. Jogador de futebol, goleiro, o João Leite se transformou, então, um fenômeno aí, etc, etc. Tafarel, sei lá quem mais. Pois bem, então aí fiquei naquele momento, ou eu vou fazer educação física em Belo Horizonte, ou vou estudar agronomia. Tá aí o segredo, pronto, gente, da saúde. Aí, num determinado momento, estou lá em Lambari, num culto lá, que um pastor maravilhoso que estava lá nos recebendo, ele estava com 17 para 18 anos, no impasse. Aí, a esposa do meu amigo, que tinha me convidado para passar uma semana lá, chegou e disse assim para o pastor: "Ô reverendo, tem 2 candidatos ao ministério aqui. O meu filho e Márcio Moreira, colega dele no curso científico em Lavras, no Instituto Gammon." Ele solta do púlpito que os 2 seriam futuros pastores. Meu coração quase saiu do peito. Agora são 50 anos, né, que eu estou no ministério pastoral. Esse foi o chamado, a culpa desse pastor, né? Graças a Deus. Então, por isso, a questão do esporte, eu fui prejudicado mesmo, porque eu jogava futebol, jogava basquete e tudo mais, e lá em Pinhuí, onde foi o meu primeiro campo missionário, lá em Pinhuí eu jogava futebol com o pessoal lá. Pastoreando, jogando futebol. Isso, e o pessoal não crente lá. Não, mas pastor joga futebol, ué. Pastor é gente, não é anjo. Graças a Deus. Não é? Nós somos pessoas comuns. Aí volto para Belo Horizonte, vou para Lavras, passo um outro período, eu chego em Belo Horizonte, estou ali na gameleira jogando com os jovens futebol de salão, mas veio a bola de basquete e fui dar um jump, né? Um salto, caí com a perna direita e estourei o menisco. Pronto. Parou agora, a carreira. Eu digo, quem viu meu rosto não vê o meu joelho, né? Que eu já estou mancando, né? Na linguagem tradicional, tá? Mas aí volta a sua pergunta. A questão hoje de ser pastor é tão maravilhosa, mas tão complicada, porque todos nós temos de nos cuidar de um fato muito importante. Às vezes nós somos muito elogiados. E lá por trás, às vezes, nós somos criticados. E há pessoas maravilhosas na igreja que chegam para a gente e dizem: ó, pastor, está na hora de moderar um pouco.
tá? Nas suas atividades. Porque você está sendo muito solicitado, que eu fiquei muito em evidência em Belo Horizonte, depois que apareceu aí um programa na TV Itacolomi, eu passo a ser um colaborador da Associação Cristã de Moços, e aí o meu nome era projetado nessa circunstância. E mais ainda, eu passo a ser dos 5 pastores com 12 padres, nós passamos a ser pastores e padres pelos direitos humanos durante a ditadura. Pronto. Muitas pessoas ficaram preocupadas pensando que nós éramos comunistas, quando na verdade nós estávamos trabalhando para a restauração da democracia no Brasil, entendeu? Então, no caso, o senhor está dizendo que naquela época era mais difícil de ser pastor do que hoje? As Nesse pressões eram período da maiores? ditadura não foi brincadeira, não. Porque algumas pessoas da igreja estavam sofrendo, com medo de eu ser preso, e outros pastores de outras igrejas. Pois é, mas hoje, por exemplo, vocês acham que a pressão, né, em cima do... Você é pastor há quanto tempo já, Jorge? Desde 98. Então, 98... Faço ano que vem 15 anos. 15 anos. E você, Hudson? Oficialmente, 11 anos. 11 anos. Eu sou há 10, né? O senhor não é pastor não, né, doutor? Não. Então, eu posso dizer por agora, eu creio que você também pode dizer nos últimos 15 anos, né? A pressão é muito forte. Será que é mais exigido do pastor o investimento psicológico do que físico, como no caso lá, na época o pastor Márcio, talvez ele tinha que ter muita atividade para lá e para cá, hoje com a questão, né, da facilidade do transporte, o cara tem um carro, ele anda menos, será que hoje exige mais psicologicamente do pastor? Eu penso o seguinte, olha só, essa cobrança, ela sempre existiu. Períodos da história, talvez ela se deu de forma diferente, né? Mas a cobrança em cima do pastor, ela faz parte do caminho do pastor. Quando Paulo coloca aquela questão da obra do episcopado, que é uma boa coisa para se almejar, é de fato uma boa coisa, porque todos nós podemos expressar que os frutos são maravilhosos. Eu, de fato, não sei o que eu faria. E são impagáveis, São né? impagáveis, não tem preço mesmo, né? É algo, né, maravilhoso. Mas, sobretudo, existem coisas que a maioria dos nossos irmãos, né, companheiros no caminho, não tem sequer noção do que passamos, né? Por exemplo, passamos por uma situação emocional complicada. A quem recorrer? Não é verdade? Eu não posso recorrer na minha família a todo mundo. Eu não posso chegar e abrir. Quando eu cito família, eu estou falando família de fé, a minha comunidade de fé. A minha comunidade de fé não está pronta para ver todas as dificuldades que passamos enquanto pastores. Muitas vezes a comunidade projeta no pastor quase que um super-homem, quase que um ser meio que perfeito. Nós não temos direito de errar, nós não temos o direito de passar por dificuldades financeiras, nós não temos o direito de ter problemas no relacionamento. Verdade. Entendeu? Nós não somos, via de regra, pastoreados. Nós, nas nossas instituições, e aí eu posso falar de forma bem generalizada, o mais amplo possível, raramente existe um trabalho para cuidar de nós enquanto pastores. Tem nominal. Nominal tem, e esse nominal é muito mais um peso e uma cobrança nas nossas instituições do que um cuidado pastoral. Raramente as pessoas perguntam como nós estamos de saúde, como está a nossa relação com as esposas, como está a educação dos nossos filhos, como está a nossa vida financeira, né? Se eu estou emocionalmente bem ou não, né? Se eu estou passando por um estresse, se eu preciso de um tratamento. Então, esse tipo de coisa, e falo isso por ter trabalhado, como citei segunda-feira, 4 anos pastoreando pastores em vários lugares do Brasil. Então, eu, assim, só me deparei com gente com muitos problemas. E tento hoje sobreviver administrando o que eu vi. E muitas vezes não dou conta. E sei o que às vezes seria bom fazer e às vezes eu não consigo colocar isso. E aí depois eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente precisa fazer. Pegar o gancho da sua fala, então, e já perguntar para o doutor Geraldo. Isso tudo que já foi citado aqui pelos pastores, isso traz alguma consequência patológica, psicológica na vida do líder, do pastor? Que tipo de consequência no corpo dele que ele pode sentir, doutor? Sim, hoje nós falamos sobre transtornos do estresse, né? Não isoladamente do estresse, porque o estresse emocional, psicológico, espiritual, ele vai repercutir.
e ele transita pelo corpo, passando do emocional, do espiritual, até se expressar no físico, né? E como o pastor Jorge falou, para quem compartilhar, com quem contar, né? E o estresse, principalmente, ele vai se manifestar numa dessas áreas, porque quando o indivíduo cala, o corpo fala. Então, vai se expressar numa elevação da pressão arterial, numa arritmia, numa aceleração, numa alteração de pele, né? Alguma coisa assim. Mas eu vejo que esse programa tem uma coisa muito interessante, que é o contraponto aqui do bom exemplo do pastor Márcio. Não é? Porque a gente precisa passar pela nossa carreira e permanecer inteiro. Esse é o conceito de saúde principal, estar inteiro. E a gente olha para o pastor Márcio e a gente vê que ele está inteiro. Está inteiraço. Não é? Inteiro. Então, Invejável, Sempre, apesar do medo. e o estresse é esse aspecto em que nós somos desmontados, quebrados. Porque o conceito de estresse vem da física. São forças que se opõem, não é? Causando uma tensão. E eu gosto muito de pensar no estresse como a pipa. A pipa, para voar, ela precisa de um estresse. O bom estresse é aquele que mantém a linha esticada sem rompê-la. Quando ela quebra, quando ela se rompe, aí é o estresse ruim. É o estresse patológico. Não é? E que vai se manifestar... cada pessoa tem um foco. Seja, por exemplo, tem pessoas que o estresse se manifesta na área digestiva, né, enjoos, diarreia, outros na pressão úlcera, arterial, talvez. exatamente. Outro numa enxaqueca, né? O corpo vai escolher uma via para escoar essa pressão.